A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta. É uma felicidade muito grande estar aqui hoje, podermos falar sobre temas tão importantes para nosso momento atual, podermos estar falando sobre essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos instrui, enfim, é só felicidade, né? Não esquecendo também, né, de se inscreverem aqui no canal, ativar aquele sininho, curtir os vídeos, sempre compartilhando para estar ajudando na divulgação da nossa doutrina, né? Então vamos lá, convido a todos para essa maravilhosa viagem que é a doutrina espírita, né? Poder estudar sobre esses temas. Então, para harmonizar nossos pensamentos, tá? Eu vou ler uma página do livro Fonte Viva, tá? Psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 132. Tendo medo. E, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Está em Mateus, no capítulo 25, versículo 25. Tá? Então, uma explicação de Emmanuel. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo com sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa do mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. E assim, através dessa palavra, dessa página consoladora, através desses ensinamentos, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, à espiritualidade amiga, louvando a Jesus, nosso divino irmão, nosso divino amigo, agradecidos pelo momento, agradecidos pela oportunidade desse evangelho que tu nos trouxeste, Jesus, esse evangelho que nos instrui, que é o caminho, a verdade e a vida. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Pedimos permissão para iniciarmos nossos estudos de hoje na certeza do porvir, na certeza que só o seu amor incondicional nos libertará. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um item do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 16 não pode servir a Deus e a Mamon. E nesse capítulo vamos trabalhar especificamente sobre o item 6, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 a 30, que é a parábola dos talentos, né? Antes de falarmos da parábola dos talentos, vamos tentar entender um pouco
sobre esse capítulo, né, que é tão importante. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Que importância tem esse capítulo nos dias de hoje, né? Nós estamos ainda, né, no meio de uma transformação, ainda no mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração, mas ainda muito presos aos apelos materiais, às questões materiais, e tendo como objetivo, como fim, valorização das questões espirituais. E esse capítulo, que Kardec organiza muito bem com a espiritualidade, traz um tema tão importante para todos nós, que é justamente entender essa passagem de Jesus a dizer: dê a César o que é de César e que a Deus o que é de Deus. Então nós temos aqui a oportunidade de estar no mundo, mas não ser desse mundo. Não é? A gente precisa entender nesse capítulo, né, nesses momentos atuais, o que adianta a gente valorizar as questões materiais? Não é? A gente está num momento tão recente de profundas reflexões, essas questões da pandemia, a questão do isolamento social. Estamos agora aqui no nosso estado começando a ensaiar uma saída desse isolamento, e a gente percebe às vezes alguns de nós que ainda presos às questões materiais comete exageros. Então esse tema, estudar esse capítulo, ele é muito atual para os nossos dias de hoje. E especificamente, vamos estar falando hoje sobre a parábola dos talentos. Não é? Muito importante a oportunidade que Jesus nos traz de contar essas histórias através de parábolas. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já tinha noção do momento espiritual que a humanidade estava passando, e ainda passa até hoje, né? Porque às vezes é tão difícil interpretar tais parábolas. Elas são tão recentes, foram contadas há 2000 anos atrás e servem até os dias de hoje. Parece que Jesus está contando isso hoje para a gente. E Jesus, divino pedagogo, ele conta por meio de parábolas, respeitando os credos, os diversos credos que a humanidade tem, respeitando as diversas posições sociais, intelectuais, de conhecimentos, mas para focar sempre num assunto moral, numa questão que ele quer trazer para a gente. Então a gente percebe o quanto realmente Jesus é de fato a verdade, o caminho que todos nós precisamos. Nessa parábola, Jesus ele compara o Senhor como um homem. Partindo para fora da terra, ele chamou seus servos e entregou seus bens. Ele entregou 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o terceiro. Não é? Ao passar, muito tempo depois, esse senhor volta, né, esse homem volta dessa viagem e pergunta para cada servo o que cada um fez. O primeiro servo, que recebeu os 5 talentos, ele disse para o Senhor que ele desenvolveu-os, e dos 5, produziu mais 5, entregando 10 talentos para o seu Senhor. E o Senhor diz para ele: sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. E exaltou o trabalho desse servo. Ao segundo servo, que entregou 2 talentos, o servo também disse também para o Senhor que ele desenvolveu esses 2 talentos e multiplicou, transformando em mais 2 talentos, devolvendo para o Senhor 4 talentos. E o Senhor falou: sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, valorizando novamente ao servo fiel. Já o terceiro, que foi motivo da página que nós separamos para o dia de hoje, no Fonte Viva, Jesus entregou 1 talento. E esse servo, temeroso, ele tinha medo, falou que o Senhor, ele tinha temor desse Senhor, ele disse que ele enterrou esse talento, guardou, escondeu, e ao seu retornando, devolveu esse talento de forma íntegra, não mexeu nele, com medo do que o Senhor pudesse fazer com ele por ter mexido num talento que não era dele. E o Senhor, na verdade, Jesus diz que o Senhor, decepcionado, disse para esse servo: mau e negligente servo,
não trabalhou como os outros, foi preguiçoso e tirou esse talento e repartiu com os outros 2. E aí a gente começa a perceber, tentar refletir, o que essa parábola quer dizer? Qual é a mensagem que Jesus quer trazer para nós com essa parábola? Não é? Como eu separei a página inicial de hoje, que foi justamente tendo medo, né? Eu me lembrei sobre um livro de Joana que ela escreveu, né, O Homem Integral. Nesse livro tem uma passagem que é Os 4 Gigantes da Alma. Né? Joana diz que todos nós, ainda seres em evolução, temos 4 gigantes para trabalharmos dentro de nossos corações. E ela diz quais são eles: a ansiedade, a rotina, a solidão e o medo. Eu queria falar especificamente desse medo, porque é justamente nessa parábola esse sentimento que Jesus usou para mostrar, vamos dizer assim, esse servo, esse trabalhador, como ele ficou estacionado, como ele valorizou, ele foi negligente, ele foi preguiçoso, justamente por causa do medo. Às vezes o medo nos congela. Às vezes o medo, ele nos deixa negligente. E aí a gente tem que pensar, não é? Como esse tema, como esse sentimento, ele é atual para os dias de hoje. Vivemos um momento de incertezas. A gente pode comparar esse momento como também um talento que Deus está dando em nossas mãos, esse momento de transformação. Todos nós fizemos uma escolha nas nossas vidas, que foi essa reencarnação. Será que nós estamos ao acaso, nessa reencarnação, vivenciando esse período de transformação do nosso planeta? Não, meus amigos. Nós escolhemos estar nesse momento de transformação. Nós estamos vivendo um momento onde o planeta, lá no início da humanidade, que começou a se transformar o mundo de provas e expiações, um ciclo que começou lá num momento onde foi muito bem descrito no livro A Caminho da Luz por Emmanuel, o início da nossa humanidade, onde o planeta deixou de ser pré-histórico e começou a ser um planeta de provas e expiação. Esse ciclo está terminando agora. Olha quantos anos passaram. E nós escolhemos estarmos encarnados nesse momento de transformação. Óbvio que esse momento, que é um talento também dado por Deus, esse momento, ele pode também nos deixar receosos e valorizarmos o nosso medo. Então, fica aqui uma oportunidade de nós evitarmos valorizar o problema, evitarmos valorizar a situação e começarmos a olhar um pouco para esses nossos sentimentos, não é? Vejam bem, como Joana falou, assim como o medo, ansiedade, rotina e solidão são experiências que todos nós passamos. Todos nós, ainda no momento ainda de evolução que nós estamos, experimentamos esses momentos. A questão é, como está essa quantidade dentro de nós? Esse medo vai nos engessar? Esse medo, ele vai evitar que nós estejamos nos desenvolvendo moralmente, enfrentando desafios? Então fica aí uma reflexão para começarmos a pensar. Tá? Mas vamos falar sobre esse servo mais à frente. Como nós podemos interpretar essa passagem do Evangelho, né? Com essa parábola de Jesus? Deus é esse Senhor que Jesus relata nessa parábola. E os servos são a humanidade. Os talentos, eles são os benefícios concedidos por Deus à humanidade, com a finalidade de fazê-la progredir material, intelectual e moralmente. Então a gente pode avaliar que os talentos são todos benefícios que Deus traz para nesse nosso momento, que é a existência terrena. O tempo na parábola concedido é justamente a existência de uma encarnação. Então nós estamos vindo aqui na Terra
reencarnados para nós evoluirmos de forma material, intelectual e moral. E esses bens, esses benefícios que Deus concede são justamente esses talentos. Mas a gente pode pensar, e essa situação da distribuição dos talentos em quantidade desiguais? Será que é uma forma arbitrária e injusta que Deus traz? Muitos de nós, às vezes, podemos, sem entender a experiência da reencarnação, sem entender essa didática de reencarnar, muitos de nós ainda não temos esse conhecimento. Às vezes, por não entender a reencarnação, nós achamos Deus injusto. Por que muitos têm poucos e poucos têm muito? Por que tanta desigualdade social? Por que tanto sofrimento? E a reencarnação, ela vem e nos explica, não é? A gente entende que essa distribuição, ela não é arbitrária e nem injusta. Ela baseia-se na capacidade de cada um. E essa capacidade, ela é desenvolvida justamente em outras jornadas evolutivas que nós já tivemos nas nossas outras vidas. Então, nós somos o que fomos. Ainda temos que evoluir. Mas nós somos hoje, nesse momento aqui, ao reencarnarmos, um resultado de todas as nossas escolhas das outras jornadas que tivemos. Então é natural que Deus vá separar quantidades desiguais, não iguais, não é? Justamente para quem esteja mais preparado para receber. É engraçado que no livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, ele faz uma interpretação bem interessante sobre esse assunto, não é? Ele diz, por exemplo, que os servidores que representam, os servidores que receberam esses talentos representam simbolicamente 3 categorias evolutivas dos espíritos. Aquele servidor que recebeu os 5 talentos representa as pessoas, aos espíritos mais experimentados, os espíritos mais vividos, né? Aqueles espíritos em missões de repercussão social. A gente pode lembrar algumas pessoas em nossa mente: Divaldo Franco, Chico Xavier, Madre Teresa, Paulo, Irmã Dulce, Gandhi. Nós temos vários exemplos de espíritos que são superiores moralmente a nós, que vieram em nosso planeta para missões de repercussão social. Não só no campo da religiosidade e da moral, não. Podemos ter isso também no campo das ciências, quando a gente recebe um espírito como um cientista, não é? Famoso, um cientista com bastante conhecimento, né? A gente vê casos também de espíritos abnegados que ajudam também a transformar a arte, a ciência num todo, né? A química, a física. Então a gente vê vários exemplos, a gente vê Einstein, a gente vê Mozart, a gente vê Dmitri Mendeleev. Então, na verdade, esses espíritos, eles vêm com uma missão justamente de repercussão social para ajudar a humanidade a evoluir. Então, Rodolfo Caligares, ele faz uma comparação desse servo sendo representado justamente aos espíritos superiores. Aquele servo que recebeu 2 talentos, Rodolfo faz uma comparação como aqueles espíritos que realizam tarefas mais restritas, de âmbito familiar. Aí eu pergunto para vocês, quem de nós tem missão nas nossas famílias? O que vocês acham? A gente vai perceber que muitos de nós temos essa missão. A missão de estar ajudando outros espíritos num lar, numa família, seja na postura de pai, de mãe, de irmão, de filho. Por que não ajudar um pai e uma mãe enquanto filho? De tio, de parente. Então, a família é justamente a célula da sociedade. É um modelo que a espiritualidade criou para justamente fazer com que espíritos que se amam, eles possam se encontrar no seio familiar
espíritos que amparam outros possam também se encontrar no seio familiar, mas, acima de tudo, espíritos que precisam usar, através do reajuste da reencarnação, a oportunidade de desenvolver o amor. Olha só que interessante. Então, volto novamente a dizer, Rodolfo também traz essa reflexão para justamente mostrar a tarefa do servo, que nós nos encontramos nessa posição. Se nós recebemos uma família como presente de Deus, seja através de um parente, filho, irmão, pai e mãe, etc. e tal, o que nós vamos fazer com esse talento, com essa oportunidade de convivência? Nós vamos enterrar? Nós vamos suportar? Ou nós vamos desenvolver, multiplicar com o amor? E Rodolfo também traz também a experiência, a simbologia do servo que recebeu um talento. Esse servo que recebeu um talento, ele não tem outra responsabilidade senão a de promover o seu próprio progresso espiritual. Também, de certa forma, nos encontramos nessa condição. Porque, olha, meus amigos, estamos aqui no momento de reflexão, de estudo. Nós temos a doutrina espírita que traz uma oportunidade como uma luz que ilumina nossos caminhos. Mas de nada adianta se isso não nos motivar a mudar, se não mudarmos. A doutrina, assim como os estudos, assim como as parábolas de Jesus, assim como tudo que foi escrito pela espiritualidade, sendo representada como o consolador prometido por Jesus, de nada vai adiantar se essa informação não entrar no nosso coração. E não só entrar, mas se nós não nos esforçamos para mudar. A questão principal aqui é esse talento que Deus nos dá. Esse talento que Deus nos dá, qualquer que seja ele serve, como eu falei, justamente para fazer o progresso material, intelectual e moral de cada um. Se eu não multiplicá-lo através do meu esforço, através das minhas experiências, de fato, nada vai adiantar. Eu vou ser, assim como Jesus falou, eu vou ser aquele servo preguiçoso, eu vou ser aquele servo mau, aquele servo negligente. Então, cabe a nós, nesse momento, refletirmos e vermos o que nós estamos fazendo nesse momento de reflexão, que está numa reflexão de Rodolfo, do Rodolfo Caligares, o que vamos fazer com esses talentos. Ainda estamos distantes ainda de missões de repercussão social, com certeza estamos, mas nós temos a tarefa na nossa família, nós temos a tarefa conosco mesmo. A pergunta é, na hora que findar essa encarnação, quando nós fizermos uma prestação de conta com a nossa consciência, nós vamos pensar assim: o que eu fiz? Não é? Também é interessante trazer uma interpretação do irmão X sobre essa parábola. Irmão X, ele fala sobre essa parábola em 2 livros dele, Humberto de Campos, e queria poder dividir esse momento com vocês também de reflexão. O irmão X, no livro Luz Acima, ele conta a história da parábola, mas trazendo, como muito ele bem faz, novos pontos de vistas, novas reflexões. E nessa parábola, nessa reflexão dessa parábola que está no livro Luz Acima, ele fala que o primeiro servo recebeu 5 talentos, que foi a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento, o equilíbrio e a autoridade. Olha que interessante. Deus deu para o primeiro servo esses 5 talentos para ele. Já o segundo servo recebeu 2 talentos, a inteligência e o poder. E o terceiro servo recebeu como talento a dor.
E aí, passou-se o tempo, na prestação de conta, o primeiro servo, não é? Ele respeitou a saúde e adquiriu o tempo. Ele espalhou a riqueza e ganhou gratidão. Ele usou a habilidade e valorizou a estima. Ele movimentou o discernimento e adquiriu o equilíbrio. Ele distribuiu a autoridade e conquistou a ordem. Olha que interessante a reflexão que o irmão X traz. Da saúde que ele recebeu, ele criou, valorizou o tempo, ganhou o tempo. Da riqueza que ele recebeu, ele distribuiu essa riqueza e ganhou também a gratidão. Da habilidade que ele recebeu, ele valorizou a estima. Do discernimento, o equilíbrio, e da autoridade, a ordem. E Deus valorizou o momento dele, dessa encarnação, e disse para ele, não é? Que ele, se por pouco ele fez, se ele fez, ele na verdade ele estava se valorizando, não é? Ele, sobre o pouco que ele foi fiel, ele muito vai ganhar com essa transformação. Já o segundo servo, no conto do irmão X, ele recebeu a inteligência, e elevando a inteligência, ele ganhou o trabalho. Ele, submetendo-se ao poder, ele valorizou o progresso. E assim como também ao primeiro servo, Deus, da mesma forma, também valorizou o seu trabalho. Já o terceiro, que recebeu a dor, ele a identificou para Deus, a chamou de indesejável herança. E disse para Deus que a suportou por temor. A aceitou, mas aceitou de forma de suportar. E aí é tão interessante essa passagem do irmão X, porque a dor está presente em nossas vidas. E às vezes nós esquecemos o quanto a dor é uma oportunidade. Ninguém gosta de sentir dor, isso é verdade. Mas se nós pararmos para analisar a dor, nós vamos lembrar ou relembrar que a dor é um alerta. A dor é a informação de que algo está errado. Muito mais do que isso, a dor é uma motivação para sairmos da zona de conforto. Porque zona de conforto tem a ver com negligência, tem a ver com preguiça, tem a ver com tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós estudamos na parábola de Jesus do terceiro servo. Então, se Deus nos dá a dor como um talento, que nós possamos fazer como Emmanuel disse. Deixa eu ver se eu acho aqui o que ele fala. Vou repetir para vocês. Se recebeste, pois, a mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Olha que interessante. Por mais sombria que seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. O mesmo irmão X, num outro livro chamado Estante da Vida, ele faz a mesma comparação. Os talentos do primeiro e do segundo servo são muito parecidos, mas ele usa esse talento que um servo recebeu. Eu queria falar sobre essa passagem no Estante da Vida, que na verdade é o conhecimento espírita. Humberto traz para a gente uma reflexão sobre o conhecimento espírita como talento que Deus traz para todos nós.
E eu pergunto para vocês, o que estamos fazendo com esse talento que Jesus, que a espiritualidade, que Deus nos deu? Essa informação maravilhosa que é a doutrina espírita. Nós estamos usando ele para nos reformarmos? Porque não adianta estarmos aqui falando, divulgando, informando, se nós não estivermos nos transformando. Não tem melhor evangelização que aquela através do exemplo. Nós podemos ajudar nossa família, nossa comunidade, nosso país, nosso planeta, fazendo um movimento interessante, reforma íntima. A reforma íntima não é coletiva, ela é individual, mas é através da individualidade que nós possamos, de alguma forma, estar motivando o outro que está do nosso lado, valorizando os ensinamentos de Jesus. Então, o que nós estamos fazendo neste momento com a doutrina espírita? Eu gosto de pensar, de refletir muito sobre esse tema. Eu não nasci num berço espírita, né? Eu conheci o espiritismo já tem mais de uma década, estou aí para 15 anos, eu acho. Graças a Deus que eu conheci a doutrina espírita. E nesse período que passou, ou comparando a outros amigos que nasceram num berço espírita, acho que isso não é o que menos importa, mas aprendendo, estudando, vivenciando, esse tempo passou. E nós estamos vivendo agora um momento ímpar na nossa humanidade. A gente olha essa pandemia que apareceu para a humanidade, né? É justamente um acontecimento que não é regional, ele é global. Então não existe uma pessoa no nosso planeta que não está envolvido nesse assunto, em qualquer parte do mundo. Olha que interessante. E aí, como está o nosso olhar para esse momento? É um olhar de desespero? É um olhar de esperança? Tem a ver com a transformação planetária? Será que é uma oportunidade de Deus? O que estamos fazendo enquanto cristãos neste momento? Será que nós estamos ajudando? Será que nós estamos contribuindo para esse trabalho de Jesus? Porque eu fico imaginando o arranjo que deve estar sendo no mundo espiritual, seja para estar recebendo os irmãos que estão desencarnando, seja para estar ajudando nesse projeto que é a transformação planetária. O trabalho ele é grande. E como eu enquanto espírita, estou nesse cenário. É claro que nós podemos ter um dia ruim. Às vezes, nós acordamos e não estamos bem. E não tem nenhum problema isso acontecer. Não tem nenhum problema eu ter um dia mais difícil do que outro. Não tem nenhum problema eu sentir medo sobre como vai acontecer, como vai estar o futuro, como vai ser o futuro do meu trabalho, como vai ser o futuro da minha saúde, daqueles que eu estimo, da minha comunidade, como vai ser o futuro da minha casa espírita. Não tem nenhum problema eu ter esse receio. O que acontece eu estou aprendendo a acolher esses meus sentimentos. Eu estou aprendendo, porque a gente aprendeu tanto Jesus falar, ama ao próximo como a ti mesmo. Jesus está falando, para eu aprender a amar o próximo, eu tenho que aprender a me amar. Eu sei me amar. Então essa reflexão que eu trago para vocês. Não tem nenhum problema eu perceber que eu preciso me acolher. Às vezes tem dias que eu posso falar assim, não, eu tenho que tomar conta de mim. Porque se eu estiver bem, eu posso ajudar.
os meus braços, as minhas pernas, o meu pensamento, a minha oração, acima de tudo, a minha vontade, são motores para ajudar a minha comunidade. Se eu não estou bem e precisar de ajuda, também não tem nenhum problema. Agora, vamos fazer uma comparação desse momento como analisando essa parábola de Jesus. O Senhor nos deu esse momento, que também é um talento. Nós vamos enterrá-lo nos nossos medos, nós vamos enterrá-lo no nosso eu, no nosso íntimo e nos fecharmos? Ou nós vamos estarmos de corações abertos para poder multiplicá-lo? Multiplicá-lo de que forma? Multiplicá-lo em esperança, multiplicá-lo em consolação, multiplicá-lo em amar, em amor. Deus está nos dando uma oportunidade ótima nesse momento. E é isso que eu queria deixar, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, a mensagem da esperança, a mensagem da transformação. Esse momento não é um momento ruim, não. É um momento maravilhoso. É como se fosse uma obra. Nós estamos vivendo uma grande obra planetária, uma obra que ela pode ser vista de forma material ou moral. Essa obra, ela vai do planeta para a sociedade, para a comunidade e para o indivíduo. Nós estamos tendo que reaprender, nós estamos reaprendendo a trabalhar, nós estamos reaprendendo a estudar, nós estamos reaprendendo a estarmos lidando com as nossas religiosidades, qualquer que seja ela. E nós estamos tendo sucesso. Se nós estamos em movimento, produzindo, transformando, olham, as nossas casas espíritas, elas estão fechadas. Mas nós estamos levando a casa espíritas para todos os lares. Olha que oportunidade única. Eu antes ia no meu centro espírita para estudar, para praticar caridade. Agora, o centro espírita está na sua casa aí. Está na minha casa. Nesse momento, nós estamos dentro de uma casa espírita. Nós estamos, nesse momento, falando sobre Jesus. O que Jesus disse? Quanto 2 ou mais estiverem falando em meu nome, eu lá estarei. Então, nós estamos transformando esse talento que Deus está nos confiando. E que nós possamos, irmãos, não desanimar, seguir em frente, porque esse barco, que é a nossa vida, esse barco ele não está desgovernado. Ele tem Jesus no leme. E nós já sabemos disso. Então é essa mensagem de esperança que eu quero deixar para vocês. Tá bom? Então, quero agradecer a todos pela oportunidade desse encontro, tá? Lembrando que é muito importante nós estudarmos as parábolas de Jesus. Olha que interessante. A FEB, ela organiza um estudo sistematizado da doutrina espírita. E existe um estudo chamado Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. São 5 livros esse estudo, que dura, vamos dizer aí, 4 a 5 anos. Os 3 primeiros livros, eles falam justamente dessa passagem religiosa de Jesus. 2 livros para falar justamente dos ensinos das parábolas. E quando a gente estuda cada parábola, a gente começa a entender a profundidade que é o Evangelho de Jesus. Então eu convido a todos para estarem sempre estudando as parábolas, sempre interpretando, mas acima de tudo, não só estudando, mas também presenciando, como nossas experiências e nossa reforma íntima. Tá? Então vamos agora à nossa prece final,
Antes, agradeço a todos pela presença, tá? Muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. E é justamente assim, hoje nós fizemos uma escolha, nós escolhemos estar aqui. E foi uma boa escolha. E agradeço a vocês por isso, tá bom? Então vamos nesse momento agora. Eu vou pedir a todos para que fechem os olhos, tá? Porque nós aprendemos que nós estamos onde nosso pensamento for. Então gostaria de convidá-los para que vocês possam contemplar em pensamento nesse momento a natureza. Vamos fazer uma viagem. Vamos, em pensamento, voar pelo céu e contemplar o céu estrelado. Convido a vocês para que possamos pousar num lindo gramado verde. Quero que vocês sintam em pensamentos seus pés descalços pisando na grama, sentindo o orvalho, sentindo a terra. Quero que vocês sintam em pensamentos a brisa do ar, o canto dos pássaros, e quero que vocês contemplem a natureza que Deus nos deixou. Ao olhar essa natureza, a esse quadro íntimo, maravilhoso, no centro desse quadro está Jesus, de braços abertos, nos chamando. Meus amigos, Jesus nos chama a todo dia. Que nós possamos, como crianças eufóricas que ainda somos espiritualmente, correr até Ele, em sorrisos e lágrimas, que possamos de joelho abraçá-lo, agradecer por esse momento, Jesus. Amigo Jesus, só temos gratidão em nossos corações. Sabemos que contigo não estamos sós. Não existe problema que não possamos enfrentar com sua presença. A dor, a dificuldade, já não é mais algo ruim. Sabemos que tudo que recebemos é para nosso progresso espiritual. E confiamos em Ti, com nossa fé. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Pedimos permissão, amigo celeste, para encerrarmos nosso singelo encontro de hoje na certeza do porvir. Jesus, nós sabemos que nós somos o que fomos. Ajuda-nos a ser o que devemos. Salva-nos através do trabalho redentor. A Ti, definitivamente, entregamos nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!